Já estou iniciando a gravação. Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos para mais uma reunião do grupo Constitucionalização das Relações Privadas com o REP. Hoje vamos debater o tema das disposições de última vontade sobre o acervo digital, com a exposição da pesquisadora Paula Falcão e com a exposição também do nosso colega paraibano Gabriel Honorato. Eu vou inicialmente dar as boas-vindas a vocês, a todos, na pessoa do professor Paulo Lobo, que se encontra aqui conosco, e também parabenizar nosso colega Manuel pelo lançamento do seu livro. Está já oficialmente lançado e já na editora para venda. Parabéns, Manuel. E já de logo passo a palavra, então, para a primeira expositora, Paula, e ela iniciar suas considerações. Pode falar, Paula, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. É uma grande alegria esse reencontro, né? E poder dividir com vocês uma partezinha da minha leitura, das pesquisas que eu estou fazendo para a construção da tese, dividir com vocês as leituras e dividir as dúvidas, porque eu vou apresentar alguns apontamentos aqui, mas as perguntas, elas estão ao lado desses apontamentos, que eu ainda preciso tentar encontrar alguma resposta. Então, vou dividir com vocês para tentar conseguir essas respostas. Gostaria de agradecer essa oportunidade, né, ao professor Paulo, líder no nosso grupo, professor Marcos também, meu co-orientador, professora Fabiola, que não está aqui, mas minha orientadora também da pesquisa, e a Gabriel, né, Gabriel Honorato, que permitiu que a gente utilizasse o texto dele como um texto base para a condução dessa conversa de hoje, né? Desse bate-papo de hoje. Bem, o tema do meu projeto de tese é fazer uma análise sobre o planejamento familiar e sucessório de acervo digital. Então, dentro de tudo isso que eu tenho que pesquisar, né, durante esses 4 anos, um dos tópicos, um dos pontos, gira em torno justamente das disposições de última vontade de determinada pessoa sobre o seu acervo digital. É justamente pensar quais seriam as formas mais seguras juridicamente para que esse planejamento ele fosse feito, esse planejamento sucessório fosse feito de maneira adequada. E antes de eu apresentar para vocês, de eu apontar para vocês as minhas dúvidas, né, na verdade, meus pensamentos, eu acho que é importante a gente reconhecer, né, que nos dias de hoje não há como a gente dissociar qualquer realidade jurídica, qualquer situação da vida da gente de uma realidade virtual. O mundo virtual, ele hoje faz parte da nossa realidade física. Muitas vezes a gente pode imaginar que seja uma realidade paralela e em outros momentos acaba havendo essa interseção entre o mundo jurídico, o mundo real, né, e esse mundo virtual. Então, não tem como dissociar. Hoje em dia, a gente constrói, ainda que a gente nem imagine ou não perceba, a gente constrói um patrimônio, a gente constrói um acervo digital. A realidade virtual, ela faz parte hoje, né, da vida da gente. Então, quando a gente fala em organização patrimonial e pensar em organizar o patrimônio, não tem como a gente deixar de pensar nesse mundo virtual. As pessoas aqui no Brasil ainda não têm esse hábito. Eu acho que a gente está vivenciando uma mudança de pensamento, mas as pessoas hoje no Brasil não têm esse hábito de fazer o planejamento, né? Quem advoga, quem vivencia o escritório da advocacia percebe que o advogado é procurado muito mais para solucionar os problemas sucessórios depois da morte do que para fazer uma advocacia
preventiva com o planejamento. Mas isso já vem sendo, na vivência do escritório, a gente vem verificando uma mudança. As pessoas, aos poucos, já estão sentindo a necessidade de fazer esse planejamento. Então, como adequar essa realidade virtual, né? Como adequar esse acervo virtual, esse acervo digital dentro de um planejamento seguro, né? Dentro de um contexto em que ele não seja questionado posteriormente, que seja realmente aplicada a vontade do autor da herança depois da sua morte. Então, é importante hoje a gente pensar nesse planejamento patrimonial, incluir o acervo digital, né? Hoje a gente já pensa em como a gente vai tratar das contas das redes sociais, algumas contas de redes sociais que têm o conteúdo patrimonial, que têm um conteúdo econômico, que gera dinheiro, né? Como é que a gente vai fazer isso? No Brasil, a legislação atual ela é insuficiente para cuidar desse assunto. Hoje a gente tem um Código Civil que ele foi construído pensando basicamente nos bens materiais. A legislação sobre o Marco Civil da Internet e da Lei Geral de Proteção de Dados, ela deixa a desejar em relação ao tratamento jurídico patrimonial, né, em relação ao patrimônio do falecido, desse patrimônio digital do falecido. Então, como é que seria possível a gente pensar nesse planejamento? O planejar é importante para evitar justamente alguns dissabores que a gente verifica depois da morte da pessoa. Né? As pessoas, ultimamente a gente vem percebendo demandas em que herdeiros de pessoas querem ter acesso a contas sociais, a contas de redes sociais, a contas de e-mails, a contas de alguns aplicativos. Então, para evitar esse tipo de demanda pós-mortem, como é que a gente pode fazer um planejamento adequado? É importante a gente pensar nisso ao fazer o planejamento patrimonial de modo geral. Só que, como a gente hoje não tem uma legislação capaz de reger toda essa forma de disposição de última vontade, a gente acaba percebendo algumas lacunas, algumas falhas que deixa o aplicador do direito, deixa aquele que vai fazer o planejamento inseguro em alguns pontos. Então, há um desafio hoje para aquele que vai fazer o planejamento do conteúdo digital, do patrimônio digital, de como fazer de forma adequada. E aí eu trouxe aqui, vou tentar compartilhar aqui a tela com vocês, alguns pontos que já me fizeram pensar e pesquisar, e em alguns desses eu ainda não consegui achar respostas, né? Consegui alguns materiais, alguns artigos, mas não tenho respostas. O primeiro ponto que me faz pensar sobre essa questão do acervo digital, de como dispor sobre como fazer esse planejamento sucessório, de como seria o instrumento, qual seria o melhor instrumento para fazer esse planejamento patrimonial. Seria através de um testamento, e aí o testamento seria um testamento público, um testamento particular. Será que aquelas disposições que a gente coloca em plataformas virtuais, né? Será que essas disposições de plataformas virtuais, elas seriam seguras e elas valeriam também como forma de disposição de última vontade? Então, qual seria a forma mais adequada para a gente fazer isso? Qual seria o instrumento mais adequado? Num primeiro momento, a gente pensaria no testamento, um testamento até público, né? Ou até mesmo um testamento particular, cumprindo todos os requisitos. Mas como é que a gente faria isso? Será que a gente iria colocar as senhas dessas contas? E aí, com o testamento público, essas senhas, quando esse testamento fosse aberto em momento posterior, ou o testamento particular fosse aberto em momento posterior, as senhas, elas estariam expostas, as pessoas que estivessem presenciando, as testemunhas, teriam acesso a essas informações? Então, o que me questiona é, será que esse testamento, público ou particular, sendo mais seguro juridicamente, na prática, não seria mais falho? Na prática, ele não deixaria uma insegurança de fato
com a exposição dessas senhas. Então, isso já me deixa, assim, o primeiro momento, o primeiro questionamento que eu tenho. Eles seriam mais seguros juridicamente, mas será que eles seriam mais seguros, de fato, na prática, com esse conteúdo digital, com as senhas, né, que facilmente qualquer outra pessoa pudesse acessar e manipular esses dados e alterar o conteúdo posto dentro dessa plataforma? Outra possibilidade que a gente tem é em relação ao codicilo, mas o codicilo ele serve para disposição de pequena monta, coisas mais simples. Então, como é que a gente vai colocar dentro de um codicilo disposições de última vontade em relação a um acervo digital, que às vezes a gente tem até dificuldade de quantificar, quando a gente mistura um acervo de conteúdo patrimonial ou até mesmo híbrido. E o outro ponto que me questiona é justamente a questão das plataformas virtuais que permitem que as pessoas elas insiram sucessores, né? O Facebook, por exemplo, o Google, eles permitem que você indique outras pessoas que depois da sua morte vão poder manipular essas plataformas. Então, qual seria o instrumento adequado? E se de repente existir um conflito entre o testamento, a informação posta no testamento público e uma informação posta numa plataforma virtual? Como é que a gente vai resolver esse conflito de informações? O texto do professor Gabriel, né, o texto que ele forneceu para a gente, traz uma resposta, traz uma sugestão, né, ele entende. O professor Gabriel e o professor Adriano, que foram os autores do texto, eles sugestionam que, havendo conflito, o que deveria prevalecer é a informação posta no testamento, no documento formal. Então, é o que deveria prevalecer caso, de repente, numa situação como essa, de conflito, o testamento diz uma coisa acerca do comando de uma plataforma e o perfil e essa plataforma recebeu a informação diferente do usuário. E eu fico me questionando, e se esse usuário, ele de repente apresentou essa manifestação após a confecção desse testamento, e não deu tempo de mudar o testamento? Será que não deveria prevalecer a real vontade desse testador, né, que não conseguiu formalizar a sua última vontade, às vezes por uma questão de doença, agora a gente está vivenciando a pandemia que limita a circulação física. Então, eu tenho esse questionamento em relação à formalidade, certo? Ultimamente, a gente vem observando algumas decisões judiciais, né, que tentam indicar o caminho da análise da real intenção do testador. É como se tivesse, em alguns momentos, flexibilizando o excesso de formalismo para realmente buscar a intenção daquele que está testando. Então, em momentos como esses, em que há o conflito, o professor Gabriel ele entende que os meios tradicionais de planejamento sucessório, eles devem ter a primazia em relação a essas outras vontades manifestadas. Mas e se ficar realmente comprovada, né, que a última vontade, a disposição de última vontade, a manifestação foi realmente feita através de uma plataforma virtual, mesmo que antes tenha existido esse testamento, né, esse testamento oficial. E ainda há um outro problema em relação, que eu fico me questionando em relação a esse conteúdo patrimonial. Existem alguns sites que eles armazenam senhas, né, eles são cofres de senhas. Então, existem alguns sites que você pode configurar, colocar logins, colocar senha e até informar quem serão as pessoas que terão acesso a essas informações depois da sua morte. Ou até mesmo, existe a possibilidade das pessoas terem acesso a essas informações simplesmente com o acesso da senha. Só um exemplo, aqui em casa eu tenho um caderninho que eu guardo num lugar secreto, né, mas meus pais já sabem, que nesse caderninho tem todos os meus dados, todos os meus documentos, todas as minhas senhas dos principais sites. Nesse caderninho tem todas essas informações. E aí, depois da minha morte, por exemplo, se os meus pais quiserem ter acesso a essas plataformas, será que não configuraria, de repente, uma falsidade ideológica, né, a transmissão, e, de repente, com o passar do tempo, se eles começassem a explorar economicamente essas plataformas,
com o meu nome, sem a informação de que eu faleci, não configuraria uma falsidade ideológica. Então, em relação à formalidade da disposição de última vontade, esses pontos, eles me deixam intrigada. Eu ainda confesso que eu ainda não consegui chegar a uma conclusão sobre essa questão das plataformas virtuais de testamento, né, da formalidade do testamento. Eu confesso que eu estou bem inclinada, apesar de não ter ainda chegado a uma conclusão, bem inclinada que o que deve prevalecer hoje é realmente a verificação da vontade do testador, né? Ainda que a gente precise flexibilizar alguns pontos, mas eu confesso que eu ainda não cheguei a nenhuma conclusão, eu estou inclinada apenas porque hoje eu consigo verificar que a gente acaba tendo uma facilidade muito grande de comunicação e de realmente expor a vontade da gente no ambiente virtual. Hoje existem essas plataformas que permitem que a gente exponha a vontade da gente. E, às vezes, a formalidade do testamento, a formalidade, a burocracia que o Código Civil exige para testar, acaba dificultando essa manifestação de última vontade. Eu só não bati o martelo ainda porque eu fico com receio da questão da segurança. Né? Eu só ainda não fechei a ideia de dizer realmente as plataformas elas devem prevalecer, porque eu fico muito preocupada com a questão da segurança. Né? A gente ainda não tem 100% de segurança, a certeza de que alguém manipulou, não manipulou, que realmente corresponde. Mas, enfim, nesse primeiro ponto, eu estou bem inclinada a dar prevalência à busca pela real intenção do testador, ainda que não tenha sido através de um testamento oficial, de um documento oficial. Sobre essa questão de manifestação de última vontade, há também um ponto, né, em plataformas digitais, plataformas virtuais, há também um ponto que o professor Gabriel e o professor Adriano, eles trataram no artigo deles, que é justamente em relação aos termos, os termos de uso, as condições, né, que as plataformas elas apresentam para aqueles usuários. Quando as pessoas elas fazem as contas, né, nas plataformas digitais, ao termo de uso que pouca gente lê, né, muita gente só sai aceitando e não sabe exatamente o conteúdo desses termos. E muitas dessas plataformas, elas colocam a informação de que aquele conteúdo, ele é um conteúdo intransmissível, que não pode ser objeto de transmissão, de sucessão, né? Que seria alguma relação meio personalíssima entre a pessoa que está acessando e a própria plataforma, que vai guardar o acervo digital, ainda que o acervo ele seja um acervo patrimonial, né? Mas o acervo digital. E aí, o professor Gabriel, ele traz nesse artigo um ponto bem interessante, que ele fala, na verdade, que há uma relação de consumo entre o usuário e essas plataformas, normalmente há uma relação de consumo, e que o que deve prevalecer, na verdade, ele traz aqui 2 pontos, né, resumindo, o que deve prevalecer, na verdade, é a intenção do detentor do conteúdo, né, e também a verificação de que, como se trata de uma relação de consumo, a impossibilidade de transmissão poderia configurar uma cláusula abusiva. Eu ainda acrescento, né, nessa observação do professor Gabriel, a ideia de que é um contrato de adesão e que os contratos de adesão, quando eles forem interpretados, né, quando eles forem analisados, eles devem, as cláusulas que restringem, que trazem renúncia de direito de maneira antecipada, elas devem ser tidas como nula, especialmente quando a gente tiver uma renúncia de direito que tem relação com a natureza do negócio, né? Então, a depender do tipo de termo, a depender do tipo de cláusula, talvez a gente realmente, eu concordo com o professor Gabriel, a gente devesse pensar numa prevalência da vontade do usuário, né? No que esse usuário ele quer fazer com o conteúdo patrimonial que ele depositou
nesses termos. Só que tem um detalhe, quando a gente pensa nesses termos de uso e nessas condições. E qual é o detalhe? Existem alguns contratos, e aí a gente às vezes acaba não percebendo isso, que o contrato, ele traz uma mera licença de uso. A professora Patrícia Peck Pinheiro, ela tem um livro sobre direito digital e ela alerta sobre isso. Ela diz, olha, às vezes as pessoas, elas firmam, elas aceitam, né, acabam aceitando o conteúdo daquela plataforma, os termos de uso daquela plataforma, mas elas deixam de prestar atenção e de perceber que ali é uma mera licença e que o termo de uso deixa bem claro que é algo temporário. Então, a gente tem esses dois posicionamentos. No ponto de vista da professora Patrícia, ela entende que realmente é possível existirem cláusulas que impeçam a sucessão, seja uma sucessão entre pessoas vivas, através simplesmente da transferência de senha, ou então causa mortes, através de disposições de última vontade, transferindo o acesso àquele conteúdo aos herdeiros, né? E especialmente o conteúdo de cunho patrimonial, né? Todo o acervo digital de cunho patrimonial. Então, ela entende a necessidade de um cuidado nessa interpretação, porque, às vezes, de fato, a plataforma ela deixa bem claro que é só uma licença de uso e que é algo extremamente temporário. Tem outro ponto que também me deixa assim, um pouco desconfortável em relação a esse assunto, né? A disposição de última vontade do acervo digital, e que eu ainda não consegui achar uma solução na prática, certo? Aqui é muito mais na prática do que a questão jurídica, e aí, como há um problema na prática, como fazer um planejamento adequado capaz de gerar uma segurança jurídica? Em relação às plataformas hospedadas no estrangeiro. Muita plataforma, muitas pessoas que lidam com acervo digital de plataformas que estão hospedadas no exterior, né, em países estrangeiros. Às vezes a gente até não consegue nem identificar qual é o país. Elas estão hospedadas. Então, há uma dificuldade de se construir um testamento, de se construir um documento e que tenha aplicação aqui no Brasil capaz de verdadeiramente transferir esse acervo digital para os herdeiros, né? O próprio Código de Processo Civil, ele traz aqui para a competência da autoridade judiciária brasileira todo o testamento, todo o acervo hereditário, né? A sucessão hereditária de bens situados aqui no Brasil. Então, o meu pensamento, a minha dúvida é de como a gente solucionar essa questão prática para fazer um planejamento sucessório adequado, com segurança jurídica, em relação a essas plataformas que estão hospedadas em países estrangeiros, no exterior. Como fazer isso de maneira adequada? Muita gente compra criptomoeda, algumas milhas de empresas estrangeiras. Então, como solucionar isso? Né? E tem o último ponto, em relação a essa disposição de última vontade, né, de como construir ou o testamento, ou o codicílio, enfim, eu acredito que o codicílio muito menos, verificar o valor da legítima, como calcular. Né? Eu já procurei alguns contadores, entrei em contato desde o ano passado, quando eu entrei em doutorado, na verdade, desde o projeto, da confecção do projeto, eu comecei a procurar alguns contadores e comecei a tentar descobrir qual o parâmetro que eles utilizavam para fazer as demonstrações contábeis de acervo digital. Então, como é que verdadeiramente eles faziam? E o que é interessante é que cada um me disse uma coisa de uma forma diferente. E isso me intriga, porque como é que eu vou calcular, como é que eu vou verificar a legítima de um acervo digital? Como é que eu vou definir quanto vale, por exemplo, quando eu falo de Bitcoin, quando eu falo de criptomoeda, quando eu falo de milhas, ainda é mais fácil. Mas, por exemplo, quanto vale uma conta de videogame que é capaz de gerar dinheiro, certo? Quanto vale uma conta de Instagram de um influenciador digital
que de repente esse influenciador ele divide com outras pessoas. Como calcular a legítima em relação a isso? Né? Sendo possível a transferência dessa conta para herdeiros, como calcular o valor dessa legítima? Como definir? E até hoje eu confesso a vocês que dos contadores que eu procurei, eu não consegui encontrar nenhum que me dissesse assim, ó, a gente faz isso de maneira segura, o cálculo é desse jeito, a gente avalia desse jeito. Alguns chegaram a dizer, se eu fosse chamado para ser um perito, porque eu sempre pergunto, se você for um perito, se você for chamado para ser um perito numa ação, como é que você vai calcular? E aí alguns disseram, eu vou calcular como se calcula, levando em consideração o aviamento de uma empresa, né, que vai muito além da estrutura física. Então, eu calcularia pensando nisso. Eu pergunto, sim, mas você levaria em consideração o quê? A capacidade de lucro? Você levaria, quais são os critérios que você levaria em consideração para poder a gente pensar nesses critérios e tentar fazer um planejamento de modo adequado, capaz de respeitar a legítima dentro de um testamento. Então, esse é um problema prático que acaba gerando um outro problema na hora de fazer um planejamento sucessório de modo seguro, para não trazer questionamentos acerca desse planejamento sucessório quando for necessária a análise dele, né? Outro ponto em relação à questão da legítima. E se de repente o autor da herança, antes de falecer, tiver transferido essa conta que tem conteúdo patrimonial, que tem valor econômico para algum herdeiro, né? Será que a gente pode questionar aí uma antecipação de herança através de uma doação? Né? Então, eu fico pensando, como é que a gente vai calcular isso? Calcular, por exemplo, ações, calcular criptomoeda, calcular milhas, ainda é mais fácil, porque a gente consegue visualizar qual foi o valor naquela época, ter uma certa noção. Mas calcular o valor de algumas contas específicas, algumas contas de jogos que têm valor econômico, que têm conteúdo de propriedade intelectual, como calcular o valor disso antes, na época da doação, na época da antecipação da herança? E aí, é esse problema prático que eu fico pensando em como trazer para um planejamento patrimonial seguro. E tem um último ponto também, que me gera também uma dúvida, e se de repente uma determinada pessoa ela tiver várias plataformas virtuais, certo? Com conteúdo econômico. Essas plataformas são plataformas de conteúdo patrimonial que gera renda para essa pessoa. E essa pessoa simplesmente, através de manifestação, foi lá e disse: quando eu morrer, eu quero que essas plataformas, que essas contas, elas sejam extintas. De repente, essa pessoa falece e todas as contas elas são extintas, contas com conteúdo patrimonial. Será que essa pessoa podia testar? Porque não deixa de ser um testamento informal. Será que essa pessoa ela podia testar 100% do patrimônio dela se ela tiver herdeiro necessário? Será que ela poderia, em todas as contas, dizer que com a morte dela, ela quer extinguir todas as contas, né? E, de repente, a plataforma extingue as contas e o único acervo patrimonial que ela tem de patrimônio ativo, todos serão extintos com a morte. Como resolver esse problema? Né? Como tentar fazer com que a legítima ela seja respeitada, né? Até a forma de disposição de última vontade ele seja respeitado. Então, um dos tópicos da minha tese que eu vou precisar resolver, precisar chegar a conclusões é exatamente em relação a essa disposição de última vontade. Como eu falei para vocês, eu tenho muitas dúvidas de como colocar isso num testamento. A gente vê muita discussão judicial para depois do que acontece, né, depois que a pessoa morre. O professor Paulo, inclusive, ontem me mandou o link, né, de uma decisão que está sendo bem comentada essa semana, foi de uma mãe que estava acompanhando o Facebook da filha e, de repente, o Facebook cancelou a conta, né, suspendeu a conta. A mãe, ela entrou com ação pedindo que tivesse acesso novamente, que restabelecesse o acesso e pedindo indenização por danos morais. O Poder Judiciário, consultando o Facebook, e o Facebook disse, não, a usuária, quando ela estava viva, ela optou, ela tinha a opção
de escolher uma pessoa para dar continuidade à sua conta como memorial, ou então encerrar a conta com a morte dela. E a usuária, na época, fez essa segunda opção. Então, como o Facebook detectou o falecimento, automaticamente cancelou a conta. E aí o Poder Judiciário, nesse momento, levou em consideração a vontade dessa usuária, a manifestação de última vontade dessa usuária, dentro de uma plataforma virtual. Então, a gente está vendo que o Poder Judiciário hoje, ele já está bem tendencioso a aceitar, né, a flexibilizar e a procurar a intenção do testador, ainda que seja algo informal, né, daquele que expressa a sua vontade, ainda que informalmente. Então, essa decisão, o professor Paulo até mandou o link para mim ontem, já tinha visto alguns comentários na internet sobre ela, traz para a gente a ideia de que a gente hoje já está conseguindo dispor, já está conseguindo manifestar a vontade através de plataformas virtuais, né? E a gente não tem legislação que regre isso, que trate de forma específica, e acaba deixando para quem vai fazer um planejamento sucessório do acervo digital uma certa insegurança de como fazer de maneira adequada. Então, esses são os meus questionamentos, são os meus pontos de interrogação que eu queria dividir com vocês e pedir ajuda para que vocês opinassem, né, para abrir mais a minha mente justamente na confecção dessa pesquisa que está sendo feita para a tese, certo? Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de dividir as minhas leituras e os meus questionamentos com vocês, e gostaria de pedir encarecidamente a ajuda de todos. Gustavo. Oi, Paula. Parabéns para você, sua exposição foi excelente, trouxe muito conteúdo, e eu acredito que uma questão que Gabriel coloca no texto dele esse debate, né? Esse debate precisa acontecer, né? A gente já tem, já está no momento do Congresso assumir um posicionamento acerca disso, ampliar esse debate para que a gente possa, os bens digitais são uma realidade, né? Mas infelizmente o Congresso hoje enfim, não fosse a pandemia, ainda tem que estar apagando incêndio, né? Dos problemas do Poder Executivo, mas essa questão é urgente. Eu vou passar, então, a palavra ao nosso convidado, Gabriel, para que ele possa fazer as considerações. Ele é o autor do texto que serviu como base para a exposição de Paula. Fica à vontade. Gabriel, meu amigo, é a sua palavra. Boa tarde, pessoal. Deixa eu só colocar o fone de ouvido aqui. Eu sei que fica melhor aqui a composição. Deixa eu ver. Me escutam? Sim, pronto. Pois é isso, pessoal. Queria, primeiramente, agradecer muito ao convite, né, para participar aqui do ConRep. Agradecer a Marcos, que estava aqui até agora há pouco conosco, não sei se ainda se encontra, que me direcionou o convite. Agradecer a oportunidade de debater aqui o trabalho da professora Paula, como a gente já vê, é um trabalho cheio de conteúdo, e agradecer a oportunidade, na verdade, de ter um texto meu discutido aqui também, um texto escrito em coautoria com o professor Adriano, que, inclusive, pediu escusas, diversas escusas, por não participar aqui nesse momento, mas o professor Adriano está com um segundo filho recém-nascido, e aí está com um bebezinho em casa, fora uma outra criança de já 2 anos de idade, e aí pediu 1000 perdões por não poder participar hoje desse momento. Mas queria agradecer também a oportunidade de estar aqui nesse grupo do professor Paulo Lobo, que não poderia ser diferente, está citado no texto, né? Não tem como a gente escrever um texto de direito civil sem citar o professor Paulo Lobo. Lembre-se que esse texto foi escrito, salvo engano, em meados de 2018, por aí. E também dizer da grande responsabilidade aqui de falar na frente de 2 pessoas que são 2 referências aqui nesse tema, professora Ana Carolina Brochado, professor Pablo Malheiros, que num determinado congresso, em meados de 2018, tive a oportunidade de pedir, inclusive, um belíssimo parecer que ele escreveu sobre o assunto, e ele, de forma muito gentil, compartilhou comigo, e foi muito útil também para meu trabalho. Mas
saudar aqui, dá vontade de saudar todo mundo aqui, pessoal, mas Kio, Lu, Rita, enfim, todos aqui se sintam abraçados, se sintam beijados. Infelizmente a distância não permite, mas tenho aqui minhas palavras. Assim como disse Paula, quanto mais estudo a herança digital, eu tenho mais dúvidas do que respostas, porque esse é um tema que ele é muito complexo, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista social mesmo, seja da repercussão da herança digital, a repercussão desse debate na esfera pessoal, na esfera social. E aí, às vezes, quando a gente está debatendo a herança digital e a impossibilidade, por exemplo, de transmissão de conteúdos de natureza personalíssima ou existencial, algumas pessoas chegam e dizem, mas as cartas anteriormente eram deixadas e os herdeiros tinham acesso, os bilhetes eram deixados e os herdeiros tinham acesso, mas a densidade com que se utiliza hoje as redes sociais, a densidade com que se compartilha conteúdos íntimos e pessoais na internet é totalmente diferente daquilo que se compartilhava por cartas e outros conteúdos. É isso que a gente claramente vê. E aí vou tentar aqui me ater aos pontos colocados aqui pela professora Paula, naturalmente com o intuito de tentar contribuir, mas naturalmente também levantando mais perguntas do que respostas. E um ponto que ela traz muito importante é a insuficiência, né, do nosso ordenamento jurídico para tratar do assunto. Eu costumo até dizer, na verdade, que há uma insuficiência para garantir uma segurança jurídica, porque, no meu modo de ver, a conjunção hermenêutica da Constituição Federal, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, nos permite tutelar tanto o patrimônio de natureza digital, como o patrimônio digital de natureza patrimonial, como o conteúdo digital de natureza existencial. Naturalmente que sem a mesma segurança jurídica, sem uma mesma estabilidade normativa e jurisprudencial que nós teríamos com a normatização, com a regulação normativa do assunto. E a professora Paula, ela entra num tema que é a figura do planejamento sucessório, um tema que nós gostamos de direito de família e sucessões, não temos como não gostar, é um tema que nos enche os olhos. E quando a gente começa a falar de planejamento sucessório na herança digital, é indiscutível que a título de hoje é a melhor forma de você, por mais que pareça um clichê, de você prevenir litígios. Porque se no patrimônio tradicional, assim digamos, o patrimônio corpóreo, bens imóveis como carros, barcos, enfim, a gente já tem um conflito. Nos bens digitais, a gente tem um conflito ainda maior, porque a gente não sabe qual seria a vontade do falecido. E diante dessa ausência de manifestação do falecido, diante dessa incerteza de qual seria a vontade do falecido sobre manter ou não manter aquela conta, em permitir ou não permitir o uso dela, a gente começa a ter muito mais incertezas do que no caso do patrimônio de natureza, do acervo de natureza patrimonial, que segue naturalmente a regra geral do direito sucessório. Mas é interessante lembrar que quando a gente faz o testamento, e, por exemplo, a gente direciona, como bem disse Paula, uma conta de uma pessoa famosa, uma conta que provém diversos valores, que monetiza mensalmente, a gente pode afastar um conflito sucessório sobre a gestão dessas contas. E a gente sabe que quando você institui a figura do legado, um bem digital como um legado para um herdeiro, aquele herdeiro legatário, à luz do artigo 1923, se eu não me engano, ele passa a ter um acesso direto sobre o bem, e teria, inclusive, sobre os frutos do bem. Então, assim, a gente acha que muitas vezes os bens digitais são contas de pouco potencial financeiro, mas tem contas digitais hoje que valem muito mais do que uma fazenda bem avaliada, que valem muito mais do que uma cobertura bem avaliada. E é isso que a gente precisa se atentar para esse novo patrimônio que agora cada vez mais nos bate as portas. A gente tem um caso aqui na Paraíba, um cantor que faleceu de forma trágica, todos acho que devem saber, por mais que nem todos escutassem, um Gabriel Diniz. E o Gabriel Diniz, ele tinha uma conta no YouTube, por exemplo, que monetizava algo em torno de 20 a 30 mil reais por mês.
antes dele falecer. Quando o Gabriel Diniz vem a falecer, a conta, ela triplica o número de acesso. E quando você triplica o número de acesso, a plataforma monetiza mais aquilo. No caso dos herdeiros de Gabriel Diniz, eu conheço alguns amigos do pessoal, e pelo que sei, a coisa era muito coesa, não havia conflito familiar, tudo muito bem, tranquilo. Mas e se não houvesse essa coesão familiar? A quem competiria a gestão da plataforma? A quem competiria a manutenção dessa plataforma? E detalhe, que a família começou a utilizar a plataforma e alguns usuários, certamente alguns estudantes, alguns alunos da professora Paula, do professor Pablo Malheiros, foram lá e disseram, rapaz, vamos denunciar essa conta aqui, porque essa conta não pode ser utilizada pelos sucessores. E aí o que foi que a família do Gabriel Diniz fez? Eles fizeram um inventário das contas digitais. É uma coisa que eu morro de curiosidade de ter acesso, até hoje eu não tive acesso a essa escritura, mas eles foram, estipularam um valor X simbólico para as plataformas, porque a gente sabe que na perspectiva sucessória é preciso indicar valor aos bens, inclusive para fins de tributação, e essas contas digitais, elas foram transmitidas, bem na linha daquilo que defende, por exemplo, a professora Karina Fritz, que entende que haveria uma sucessão contratual. Mas essa é um assunto que eu trago também para lembrar um dos temas finais que a Paula trouxe, que foi o problema da legítima e a quantificação do patrimônio digital. Porque, no caso específico, esse meu amigo que advogava para o pessoal, disse, rapaz, ninguém sabia dizer qual o valor que se colocaria naquelas contas digitais. Ninguém sabia dizer qual o valor que você atribuiria a uma conta do YouTube, a uma conta do Instagram, e eles simplesmente arbitraram. Eu tenho uma colega aqui, professora Maria Cristina conhece bem, Rebeca Rezende. Rebeca, ela teve uma conta aqui de conteúdos gastronômicos, e Rebeca, em determinado momento, não queria mais, ela postava comidas saudáveis, ela vendeu a conta dela do Instagram, que era uma conta, pessoal, com apenas 6 mil seguidores. Ela vendeu a conta dela, na época, por R$5 mil, mais ou menos. Perceba a diferença de uma conta que tem um valor muito mais elevado. Mas eu acho que a problemática da legítima, ela vai por onde a professora Paula disse, a verificação, tal qual ocorre, por exemplo, no processo de apuração de haveres para a dissolução parcial de uma sociedade, né, de uma sociedade empresária, onde você conjura não apenas valores patrimoniais, mas valores corpóreos, né, bens físicos, mas também aquele patrimônio incorpóreo, como uma boa imagem, o posicionamento no mercado, quanto aquela plataforma pode render anualmente, e todos esses elementos devem nos servir de base para verificar quanto seria o arbitramento do valor de uma conta dessa. É algo que a gente não tem parâmetro, nós não temos diretrizes, mas o exemplo do cantor Gabriel Diniz que a gente tem aqui é uma conta de simples arbitramento, né? Eu estou olhando aqui para o lado, pessoal, que eu fiz algumas anotações aqui, até porque a memória já não é tão perfeita, mas tem um ponto aqui, eu terminei não marcando meu tempo, qualquer coisa me avisem também, mas tem um ponto aqui que a professora Paula coloca, que eu nem lembrava ter escrito isso nesse artigo, eu achava que eu tinha escrito num artigo mais adiante, que eu escrevi com a professora Lívia, sobre a forma mais adequada para dispor sobre os bens digitais e como tratar um eventual conflito entre manifestações na plataforma e no meio tradicional. E aí eu tenho realmente esse posicionamento que a professora Paula disse, no sentido de dar prevalência às manifestações por meios tradicionais, mas também concordo com a professora Paula que a gente deve buscar sempre ao máximo a vontade do falecido, porque sucessão é autodeterminação informativa, é autodeterminação patrimonial, fazer valer a vontade daquela pessoa que a gente está ali transmitindo o patrimônio. Mas por que eu diria que uma manifestação por uma ferramenta tradicional, como um testamento público, um testamento particular, deveria prevalecer? Imaginemos, por exemplo, o caso tão discutido na Alemanha dos pais que tentaram reivindicar para si acesso da filha.
E aí imagine que no meio daquele processo, por exemplo, o Facebook chegasse lá e dissesse, está aqui, a falecida deixou uma manifestação diretamente na plataforma, dizendo que queria que a conta fosse excluída. E agora a gente vai excluir a conta. Quem garante que aquela plataforma, que aquela manifestação, ela foi realmente feita perante aquela plataforma? Quem garante que aquela manifestação não foi inserida pela própria plataforma dentro de uma perspectiva de monopólio, né, das informações internas dos provedores, que não destoa da realidade fática. Então, esse é um problema que me faz pensar que as manifestações pelos instrumentos tradicionais, elas garantem mais certeza de que aquela foi a vontade do falecido. Né? No testamento público, o testamento é feito perante um tabelião, com fé pública. No testamento particular, é feito perante um advogado, com testemunhas. E tudo isso, embora o STJ venha flexibilizando cada vez mais as exigências testamentárias, a gente sabe que vários testamentos eles terminam não sendo mantidos por falta de certeza de que aquela manifestação realmente foi realizada, realmente foi prolatada, foi exteriorizada pela pessoa falecida. Então, esse é um posicionamento que eu tenho em relação ao conflito entre manifestações por meios tradicionais e manifestações nas plataformas, mas ressalto também, isso acho que eu disse num artigo recente que pude escrever com a professora Lívia Leal, que entendo que se as manifestações forem complementares e não conflitantes, não haveria problema nenhum, até porque nas pessoas, quando chegam para tratar de testamento, elas geralmente não querem tratar de bens digitais, elas querem tratar do acervo patrimonial de natureza corpórea, do carro, apartamento, enfim, e elas terminam não nessa outra esfera. Então, nada impede a gente entender válida uma manifestação feita diretamente na plataforma. Por fim, pessoal, sei que meu tempo já deve ter se esgotado, eu ia até colocar aqui para marcar, mas esqueci. Esse ponto da relação de consumo, a gente tem um precedente da ministra Nancy Andrighi, eu tenho até, enquanto a professora Paula estava dizendo, eu estava até resgatando ele aqui, vou botar no chat, caso alguém tenha interesse, onde a ministra Nancy Andrighi, ela diz, eu estou vendo que não está indo tudo, porque o texto é grande, mas depois eu mando a segunda parte. Mas a ministra Nancy Andrighi, ela diz o seguinte, em que pese os requisitos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor exigirem, dentre os requisitos lá, a contraprestação como um elemento para concretizar a relação de consumo, na relação entre usuário e plataforma, embora não haja uma contraprestação direta, há uma contraprestação indireta, já que os provedores exploram o número de servidores e aqueles servidores lá para vender anúncios, vender divulgações, e com isso há, portanto, a caracterização da relação de consumo. E qual a importância da relação de consumo? A relação de consumo ela traz uma maior proteção do usuário enquanto consumidor, seja para afastar cláusulas que sejam consideradas abusivas, como diz lá o artigo 51 do CDC, mas também tem outro ponto importante, porque a professora Paula disse uma coisa que é essencial a gente compreender. Existem plataformas que realmente cedem o uso, a licença de uso, e outras plataformas vendem, mas no momento que a plataforma que tem como é que eu posso dizer, um dever maior de informação, conforme você extrai lá do artigo 30 do CDC, ela deixa de informar, ela deixa de avisar que aquela aquisição ali não é de compra, mas de compra da propriedade, mas apenas de uso, você teria ali uma configuração do patrimônio por consequência da falta do dever do provedor. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração nessas relações de consumo e permitem, se for o caso, descaracterizar cláusulas que proíbam a projeção dessas contas. Mas, pessoal, eu sinto que eu já me estendi demais, eu não marquei o tempo, peço desculpas por isso. Quero parabenizar a professora Paula mais uma vez pela exposição, dizer novamente da minha inenarrável satisfação de estar aqui ao lado de todos vocês
sobretudo do professor Paulo Lobo, que é uma referência para todos nós do Nordeste, do Brasil, e com isso devolvo minha palavra a Gustavo e sigo aqui à disposição de todos. Obrigado, Gabriel. Muito bem, muito bom. Excelente sua exposição, seus esclarecimentos, suas considerações, que com certeza me contribuíram não só para a pesquisa de Paula, mas para que todos nós possamos nos aperfeiçoar aí no assunto. Nós temos inscritos aqui para falar Marcos Catalã e Marcos Errar, em seguida Carol Brochado e Maria Cristina. Então, eu vou abrir logo a palavra para nosso colega Marcos Catalã, para que ele use da palavra. Pois não, amigo, é a sua palavra. Obrigado, Gustavo. Parabenizando a Paula e o Gabriel. Minha nota é muito rápida. Talvez até tenha ouvido mal. No início da fala do Gabriel, me parece que percebi que ele fez uma conexão entre segurança jurídica e edição de leis. Se eu vi isso mesmo, só para um debate futuro, eu gostaria de sugerir o trabalho do professor André Arndt, que foi publicado agora, muito recentemente, o doutorado, porque o André mostra que a conexão é exatamente oposta. É na indeterminação que, no contemporâneo, a hermenêutica permite que a gente tenha segurança. Ok? É só essa singela contribuição a um ponto transversal. No mais, estou aqui encantado, mas, ao mesmo tempo, com a cabeça funcionando muito por conta das dúvidas que foram trazidas. Obrigado pela oportunidade de conviver com vocês. Obrigado a você, Marcos. E fica o registro aí para a gente debater isso também. Passo, então, agora a palavra para Marcos Errar. Amigo. Obrigado, Gustavo. Vocês estão vendo aí quem é a herdeira do acervo digital do Catalã, deve estar aparecendo aí na imagem para vocês. Tá? Beijo, Ayla. Meus amigos, me permitam aproveitar e parabenizar Paula e Gabriel pelas exposições e, mais como forma de provocação, chamar atenção para uma questão. Nós estamos discutindo etapas de um assunto cujas etapas anteriores ainda têm ponto de incerteza. Eu acho que a gente precisava pensar num roteiro para lidar com esse assunto. Acho que o primeiro ponto que eu sugeriria seria discutir o seguinte: o acervo que a gente está falando, efetivamente, é transmissível ou não? E aqui, mais uma vez, fazendo referência ao parecer de Pablo Malheiros, que poderia, aqui, se quisesse, Pablo, depois fazer considerações sobre isso. A gente tem bens que são inegavelmente de caráter patrimonial, não tenha dúvida, mas a gente tem ainda muita dúvida em relação a bens de natureza híbrida. Tá? O uso que a gente faz de redes sociais hoje mistura muito o pessoal e o comercial, e isso precisa ser analisado no caso concreto. A gente não tem como, a priori, estabelecer com segurança exatamente o que seria transmissível ou não, pelo menos na forma como eu enxergo hoje o assunto. Depois, então, a gente discute se admite ou não a transmissão do acervo digital, e parece que isso é uma premissa necessária para todas as conclusões que foram colocadas aqui durante o trabalho. Esse acervo é transmissível, ok. Segunda pergunta: na falta de legislação específica sobre esse assunto, a gente pode aplicar a legislação atual disponível no Código Civil? Em princípio, é o que se vem fazendo em todas as decisões que até o momento foram noticiadas, com devidas adaptações, mas se tem utilizado a legislação que já está disponível. Terceiro aspecto: nem tudo é transmissível, então a gente precisa delimitar o que seria transmissível. Depois que a gente delimita, vem um problema de como é que a gente vai fazer a avaliação. E aqui é simples: se os herdeiros estão em consenso e atribuem um valor e a fazenda aceita o valor, assunto encerrado. Se os herdeiros não estão em consenso ou tem terceiros credores que têm discussão em relação a uma determinada avaliação de bem, que se faça uma avaliação judicial em relação ao assunto, como a gente trata com a avaliação de outros bens que integram o acervo. Só que a gente aqui está discutindo o seguinte: quem será o titular do acervo digital para depois da morte do criador daquele conteúdo? Mas a pergunta é: tem que ser uma pessoa só? Porque uma das características dos bens digitais é que você pode ter múltiplos acessos. Você pode ter acessos simultâneos. E aí a discussão é a seguinte: é o controle da conta ou é a repartição do resultado econômico da conta? Tá? E aí, respondendo uma pergunta da Paula, preocupada com a possibilidade de colocar no testamento senhas para permitir o acesso,
Paula, eu acho que se você coloca no testamento a indicação da pessoa que deve ter o acesso, depois você entra em contato com a plataforma e cabe à plataforma, uma vez confirmada a identidade da pessoa, propiciar o acesso. Agora, uma coisa curiosa é o seguinte: imagine um casal que tem um filho superativo no YouTube, que vive da renda que o canal ele gera, mas os pais não têm contas em redes sociais. Mas, para ter acesso à conta do filho, vai ser obrigado que eles participem da plataforma e criem uma conta, ou eles vão poder ingressar na conta do filho. Então, existe uma questão aí de logística e de estrutura interna de cada plataforma e como é que esse acesso vai ser admitido. Tá? Em algumas situações, quando você tem contas comerciais, é possível que várias pessoas acessem a conta ao mesmo tempo com acesso a todas as mensagens e respondam. Os pais vão ser um ajudante dessa conta e vão ter acesso compartilhado, ou os pais vão ser os titulares da conta nessa situação e vão impedir qualquer outro acesso a essa conta. E qual é o momento de avaliação? O Gabriel trouxe um caso concreto de um cantor que, logo após a sucessão, uma sucessão prematura, vale dizer, passou a ter mais seguidores do que ele tinha em vida. E se a gente for avaliar o acervo digital dele, a gente vai levar em consideração a data da abertura da sucessão e esse acréscimo que vai acontecer dias seguintes à morte, tá? E que às vezes dobra ou triplica o número de visualizações de alguns aspectos do site e, com isso, proporcionalmente também aumenta o valor financeiro daquele site. E já que a gente está discutindo esse assunto, que é um tema de interesse de toda a população ou de um grupo específico da população, quem aqui na sala, meus amigos, hoje colocaria no testamento e se preocuparia com o destino das suas redes sociais? Eu sou Marcos Catalã, no seu testamento você está deixando as suas redes sociais para a Ayla ou para a Elisa? Ou você nem sequer cogitou em pensar esse assunto? Você prefere extinguir? E aqui, Paula, quando você fala das plataformas, do testamento e do codicilo, eu fico pensando como é que a gente hoje costuma lidar com os seguros de vida. Quando a gente tem um contrato com o banco, estabelece uma disposição em favor de terceiro, uma estipulação em favor de terceiro, esses negócios sequer entram na sucessão. E a pergunta é se o juiz vai dar a esses contratos que a gente tem com as plataformas, ou melhor, a essa adesão que a gente tem, os termos de uso, o mesmo tratamento. Foi algo estabelecido em vida, que tem disposições específicas para depois da morte, e por conta disso não seria necessário trazer isso à associação. Isso já teria sido resolvido, em princípio, pelo próprio titular dos dados no momento da contratação. Eu concordo com o que Paula disse. Eu acho que a gente hoje está estabelecendo aqui uma agenda dos pontos que nós precisamos amadurecer um pouquinho, estudar em relação a esse assunto. E eu paro por aqui, Gustavo, para poder a gente ouvir os outros colegas. Ok, Marcos, obrigado. Eu vou passar agora para a Carol Brochado, que foi livremente intimada para falar, uma autoridade no assunto, né, Carol? Fica à vontade. Não, isso é bondade de vocês. Boa tarde, quero cumprimentar vocês todos assim, de uma forma muito, um axé mesmo, assim, carinhoso, na pessoa do professor Paulo e da Ayla, né? Que aí são professor Paulo aqui, nosso professor de todos, e a Ayla, mascote, né, Marcos, do grupo. A minha filha, Marcos, te viu aqui e falou assim, olha o moço do short rosa, viu? Está aqui do meu lado. Ela falou assim, olha o moço do short rosa, entendeu? Seguinte, primeiro cumprimentar também Paulo e Gabriel, porque foram muito boas as exposições de vocês. Eu acho que vocês foram assim, nos pontos mesmo dos problemas que nós temos com a herança digital. E Marcos Erhardt, ele já não tem mais, a gente já não tem mais nada para falar, né, Marcos, né, Pablo? Porque o Marcos, ele realmente foi em todos os problemas, assim, uma agenda de problemas que precisam ser resolvidos. E, assim, na verdade, Paulo, eu venho mais compartilhar das suas dúvidas, sabe? Eu acho muito louvável nós termos, assim, um momento de discussão desse tema, porque, assim, o que eu sinto é que a gente precisa de vencer, e eu acho que a gente está numa fase que a gente está caminhando, isso, assim, aquieta meu coração. Mas eu acho que a gente precisa de vencer aquele problema, assim, bom, o que se transmite na herança digital? O que é transmissível, o que não é, né? Porque, assim,
Se a gente for pensar em termos de estado da arte, da doutrina, a gente ainda está nesse ponto, né? Então, a gente precisa de vencer isso para a gente caminhar para os outros problemas. Por exemplo, as relações de streaming, elas estão inseridas nessa questão de herança digital ou não, né? O professor Gabriel e a professora Lívia também tentaram, acho, de uma forma muito bem sucedida, avançar com isso naquele artigo da RBD Civil, que eu acho que é esse que você está fazendo referência, né, Gabriel? Sobre a questão da administração das contas. Quer dizer, aquele acervo se transfere, os aspectos patrimoniais do acervo se transferem para os herdeiros, mas a conta precisa ser administrada. Quais são os critérios de administração? Porque quando, na perspectiva do direito das sucessões, se transmite aos herdeiros, do herdeiro ele vai administrar da forma como ele quiser. Mas nós estamos diante de uma situação jurídica híbrida, né? Dúplice. E aí, por isso, em razão dos componentes existenciais, eu talvez tenha regras de gestão mais restritas e mais condicionadas daquele perfil quando estivermos diante de situações dúplices. Então, e aí, assim, nós vamos nesse outro passo, que eu acho que é um outro ponto muito delicado relativa à avaliação. Eu não sei, Paulo, eu já tentei aqui com alguns contadores ter essa informação também, e assim, eles ficaram me olhando com a mesma dúvida que eu olhei para eles, entendeu? Talvez nós precisamos chamar pessoas da área de tecnologia para nos ajudar nessa questão da transmissão, da avaliação disso, sabe? Eu acho que talvez possa ser um suporte importante para a gente. E, por fim, eu acho, né, como o Marcos falou, que são bens que, em tese, podem comportar condomínio. Mas e se o condomínio não for desejado? Nós também precisamos de pensar em critérios para a dissolução desse condomínio, né? Porque, por exemplo, num site, a rigor, mesmo em partilha decorrente do divórcio, como que nós vamos fazer para avaliar aquele site? Quem que vai ter a preferência para ficar com ele e quem que vai ter a preferência para receber o correspondente financeiro, né? Então, assim, eu estou no mesmo estágio que vocês, assim, em termos de dúvidas, porque é um assunto que me interessa muito, eu tenho muita curiosidade sobre isso, mas eu acho que a gente precisa avançar, e eu acho que são momentos como esse que nos despertam, né? Eu fiz aqui várias anotações, o que vocês disseram, as reflexões de vocês, e quero agradecer muito pela oportunidade de ouvi-los e pela oportunidade dessa troca aqui. Muito obrigada, gente. Obrigado a você, Carol. Antes do professor Paulo falar, temos inscritos Kio, Maria Cristina e Pablo. Então, Kio, é com você, pode falar. Obrigada, Gustavo. Primeiro, cumprimentar todos vocês na pessoa do nosso querido mestre, professor Paulo Lobo. Sempre é uma alegria, professor, estar aqui diante do senhor, vendo aí com saúde e com esse sorrisão. E cumprimentar de forma especial Paula e Gabriel, que nos brindaram com várias questões que causam em nós inquietações. Falar depois de ouvir também as dúvidas de Marcos não é muito agradável, porque aquilo que a gente está agoniado e está feito um liquidificador sem a gente nominar, Marcos assim bota de uma forma bem didática e fica mais patente o que a gente quer dizer ou o que é que está causando inquietação. Então, duas questões que eu acho que merecem muitas reflexões. Primeiro, a necessidade de nós nos debruçarmos a respeito da natureza jurídica desses bens digitais, que, como bem diz Carol, ela apresenta, sim, uma natureza dúplice, que me faz lembrar um pouco do direito autoral, no sentido de que tem uma questão que remete à economicidade, à possibilidade de transmissibilidade, e um outro que está mais afeto ao caráter de direitos personalíssimos, extrapatrimoniais, que, em tese, seriam extintos, por assim dizer, com a morte do seu titular. Uma outra questão que também estava me inquietando e Marcos reproduziu de forma didática é a distinção que tem entre a titularidade da conta e o conteúdo, a repercussão econômica daquela conta. E me parece que isso também é algo que precisa ser, digamos assim, enfrentado. Se percebe nitidamente que a gente está vivendo um momento de divisor, vamos dizer assim, de paradigmas, no sentido de que a internet, a movimentação, por assim dizer, de bens digitais com as moedas, as criptomoedas,
ela descortinou-se de uma forma absoluta. E o Código Civil, a legislação que a gente tem, até o Marco Civil da Internet, enfim, e as outras legislações que tentaram abordar o tema, ainda são muito incipientes, causando nas pessoas que atuam com o direito grandes dificuldades. Assim como aconteceu com o Gabriel, pessoal, eu posso compartilhar com vocês que uma vez eu tive um divórcio cuja grande dificuldade foi mensurar o valor econômico e como seria a partilha de um Instagram que o casal, de forma dupla, criou. Um ficava administrando a conta e o outro ficava dando conteúdo, e aí, quando foi se divorciar, queria fazer a partilha, e eu fui, Carol, perguntar a um contador, ele me olhou exatamente com aquela cara de espanto, como quem diz, essa mulher está louca, eu não sei como é que eu vou mensurar isso. Então, é necessário uma agenda, de fato, para lidar com essas questões que compõem uma realidade virtual que outrora era inexistente da realidade da gente. Então, aquele direito que tinha, vamos dizer assim, somente que lidar com situações analógicas, ela agora é completamente modificada a partir da virtualidade. A gente vê isso em todos os cenários. A responsabilidade civil, no sentido de determinados crimes contra a honra, que são, vamos dizer assim, ele alcança um número muito maior de pessoas do que ocorreria antes dessa virtualidade. Bom, dito isto, eu compartilho do entendimento de Paula com relação, Paula, que quando tem um testamento, não tem dúvidas a respeito de qual seria a vontade daquele testador, daquele titular da conta, e qualquer plataforma poderia, sim, dar cumprimento àquela declaração de vontade. Mas eu acho que a grande questão ainda é a identificação do que é transmissível e do que não é transmissível. E como se chegar a um denominador comum para aferir essa expressão econômica quando ela houver. E, para finalizar, para a gente poder ouvir o nosso querido professor Paulo Neto Lobo, eu vou dizer para vocês também de uma situação, de um caso concreto, de um inventário que a gente está trabalhando e que, em razão de um grande litígio que está envolvendo essa família, a viúva olhou para mim uma vez e disse: Maria Cristina, sabe o que eu tenho vontade às vezes? Porque eles têm milhões em bitcoins. Ele diz: eu estou com vontade já de pegar a minha senha e passar tudo para um dos filhos e deixar já pronto, porque esses outros vão ter uma surpresa quando eu vier a falecer. Que é uma outra dificuldade que Paula e Gabriel tangenciaram, que é como a gente vai ter mecanismos suficientes para proteger a legítima tal qual ela é concebida nos dias de hoje. Então, como vocês podem perceber de minha própria fala, eu trago muito mais inquietações e dúvidas e uma imprescindibilidade do reconhecimento da necessidade do estabelecimento de uma agenda ou de um código, por assim dizer, para lidar com as questões próprias da internet, do mundo virtual, do que propriamente trazer, vamos dizer assim, pacificações em relação a tantas dúvidas que foram suscitadas. E com isso, pessoal, eu me despeço de cada um de vocês, dizendo que para mim é um presente estar aqui e devolvo a palavra ao nosso querido Gustavo. Muito obrigada. Obrigado a você, Maria Cristina. Eu já passo direto a palavra para Pablo, para a gente depois ouvir nosso professor Paulo Lobo. Bom, pessoal, primeiro parabenizar a Paulo e o Gabriel, né? Excelente, também excelente as intervenções do Catalã, do Marcos Erhard, da Carol, da Maria Cristina. Como eu escrevi isso em 2018, eu venho pensando nessas questões de lá para cá. Eu entendo, pessoal, que primeiro a omissão é também um não, né? Então, se eu não declaro em nenhum instrumento jurídico válido, existente e eficaz, quem vai cuidar das minhas contas virtuais, do meu acervo digital? Eu deliberei sobre isso. Deliberei, e aí ou a gente protege os direitos da personalidade ou não. Tudo aquilo que for projeção dos meus direitos da personalidade, privacidade, intimidade, entre outros, eles não podem ser continuados
após a minha morte, se eu me omitir em fazer um instrumento público ou privado que admita essa cessão de titularidade para terceiros, seja quem for, herdeiro ou não. Senão, eu estou desprotegendo os direitos da personalidade. Quando, como acontece no direito autoral, existe uma consequência econômica desta titularidade, você pode partilhar essa economicidade. E aí, uma perícia muitas vezes vai possibilitar essa quantificação, porque hoje, por exemplo, você tem para a marca uma projeção de daqui a 10 anos, como a marca Catarina Oliveira vai estar e quanto que ela valerá. Percebe? Então, isso já acontece para a marca. Eu posso também fazer essa perícia para essas questões dos bens digitais. Agora, se os direitos existenciais, o patrimônio está a serviço dos direitos existenciais, eu não posso solapar, Gustavo, os direitos da personalidade com esses bens digitais e admitir um acesso quando o seu titular não repassou esse acesso para ninguém. No nosso contrato de escritório de advocacia, a gente não tem uma cláusula que, às vezes, não se admite a sucessão? Se houver a morte ou a saída do advogado, isso vai ser partilhado o valor das suas cotas e acabou. Não interessa se meu filho quer ou se meu filho não quer. Porque, então, se eu não quero fazer nenhum instrumento para essa passagem dos meus bens digitais para terceiros, todos aqueles que não tenham frutos econômicos dessa titularidade, ela se extinguirá no momento da morte. E os que têm frutos econômicos serão periciados no futuro ou serão partilhados. Por exemplo, eu tenho um canal que trata dos bastidores do esporte e de análise de jogos do Flamengo no YouTube, chamado Anatomia Esportiva. Hoje ele não está monetizado. Quando nós atingirmos 4.000 horas de conteúdo, ele vai começar a ser monetizado. Isso vai gerar um valor. Então, se eu falecer, meus herdeiros, poderão pegar esse valor que deriva desse canal e partilhar. Agora, eles não vão poder assumir o canal se eu não autorizei que alguém me sucedesse. Percebe? Então, assim, eu acho que o que a gente tem, a maior dificuldade aí é aferir a economicidade desses direitos. É mais trabalhoso. Mas, se o Gustavo não falou nada, é porque ele não quer que ninguém tenha acesso a isso pós-morte. Então, senão, nós estamos colocando os direitos patrimoniais subjugando os direitos existenciais. Posso estar completamente errado, Carol, mas é mais ou menos isso que eu penso, porque os projetos de lei que existiam era para passar automaticamente os bens digitais como se passa os bens não digitais. Só que, como mesmo foi falado aqui, por mais que as pessoas abrissem as cartas do falecido ou da falecida, isso estava errado. Não poderia abrir se ele não autorizou. Então, eu acho que nós temos que ter em mente como nós vamos proteger prioritariamente os direitos existenciais e regular as consequências econômicas desses direitos quando houver. Ok. Terminou, Pablo? Sim. Obrigado a você. Inclusive, seu texto de 2018 é um marco aí nesse assunto, nesse tema. Pronto, agora então eu passo a palavra para o professor Paulo, ele está na sala. Tá. Professor Paulo, pode falar. Bem, boa tarde para todos, que ainda não tinha cumprimentado. Paula e Gabriel, excelentes exposições e enriquecidas com as intervenções do Catalã, do Marcos, da Ana Carolina, da Maria Cristina e agora do Pablo. O papel da doutrina fundamental é esse de problematizar e buscar e apontar, mais que buscar, apontar os elementos substanciais e consistentes para interpretação e aplicação do direito, especialmente quando estamos vivendo essa fase de trânsito de novos modos de comunicação,
e especialmente do impacto das tecnologias de informação. Aí temos as discussões trazidas aí, perfis, sites, blogs, e-mails, contas digitais, canais. Não sei se eu deixei de anotar alguma coisa mais do que vocês comentaram aí. Mas, enfim, são aí os que têm causado perplexidade. Me parece que o ponto nodal é essa interseção, que agora, por último, o Pablo se referiu, essa interseção de fronteiras fluidas entre os direitos da personalidade e os direitos patrimoniais, que são efeitos de utilização e de uso desses meios. Então, me parece que é fundamental não perdermos essa distinção que é imprescindível para a análise desses temas. Quando o Pablo escreveu o parecer, muito bem lançado por ele, no Instituto dos Advogados Brasileiros, a respeito de um dos projetos de lei sobre essa matéria, ele me fez a gentileza de antes debater comigo alguns temas que estavam aflorando no seu raciocínio. E, nessa ocasião, eu disse isso mesmo para o Pablo. É importante, e ele agora reafirma o seu ponto de vista, que é importante estabelecer esses pontos de interseção, dessas fronteiras que são tão difíceis de estabelecer entre o que é direito à personalidade e direito à personalidade, no que diz respeito ao tema que foi objeto das intervenções de vocês, direito à personalidade em si, ele é intransmissível, inter vivos e causa mortes. Se ele assim se qualifica, porque ele é íncito, inerente à pessoa. Não há, portanto, cada sistema jurídico define o que qualifica e considera como direito da personalidade para compor a sua própria visão de pessoa humana e de dignidade da pessoa humana. Sem eles, então, e por esta razão, como a pessoa humana é intransmissível, inter vivos e causa morte enquanto tal, assim também são seus direitos que são inerentes. Eu antes dizia, até nas primeiras ocasiões que eu escrevi sobre isso, sobre direito à personalidade, eu me referia a direitos inatos, mas foi um equívoco da minha parte. Não são direitos que nascem com as pessoas, são direitos inerentes às pessoas. São direitos inerentes, assim definidos por cada sistema jurídico. Então, esse é o primeiro ponto. E também, e muito correlacionado a eles, estão nessas questões que vocês trouxeram agora e que afloraram nas intervenções, a incidência da legislação dos direitos autorais. Né? A legislação brasileira faz aquela distinção que é também comum em outras legislações do mundo, entre os direitos morais de autor e direitos patrimoniais de autor. Os direitos morais de autor, eles integram os direitos da personalidade e são, portanto, intransmissíveis. Os direitos patrimoniais de autor são transmissíveis, porque têm dimensão econômica. Por exemplo, a própria lei no Brasil que permite o direito à imagem do atleta. Né? E ele faz disso e admite como um bem econômico a imagem do atleta. Né? O de lege ferenda, esses projetos de lei que tramitaram e de vez por outra estão tramitando no Congresso, não conseguem fazer essa distinção e infelizmente, não contribuem para o aprimoramento do direito. Não conseguem discernir o que são os direitos da personalidade desses efeitos patrimoniais. E aí há muita dificuldade, uma confusão tremenda, e esses projetos de lei, a meu modo de ver, não têm serventia. E aí
Pablo falou eu traduzi como silêncio eloquente, né? Será que o direito brasileiro, da forma como está e com o que já apresentou, e não estabelecendo regras que corram o risco de obsolescência muito rápida, por conta da rapidez com que a tecnologia da informação está evoluindo, será que não pode ser qualificado como silêncio eloquente do legislador e entender que as soluções que hoje existem no sistema são suficientes? Veja, a legislação estrangeira no trabalho do Gabriel, ele faz referência a essa figura do legacy contact, que aqui no Brasil tem chamado de contato herdeiro ou contato delegado, com relação a memorial, né? Mas não propriamente a possibilidade já previamente estabelecida pela pessoa de que, com sua morte, quer o cancelamento e não quer que ninguém se aproprie daquelas informações, porque, às vezes, a revelação dessas informações vão lhe causar muito... Ele tem certeza, que, projetando para o futuro, que a revelação de certos fatos, fotos, documentos que anexou e que deseja manter em absoluto sigilo, a revelação dele vai lhe causar um prejuízo muito grande à sua reputação. Tá? Não é nem imagem, porque imagem é retrato, mais que aqui, alguns chamam de imagem reputação. Então, qual por que buscarmos a solução necessariamente no direito das sucessões? O Código Civil, nos artigos 12 e 20, ele se refere explicitamente a uma figura importante e singular para essas questões, que é a da legitimação. O cônjuge, o companheiro e herdeiros, eles não herdam, não sucedem, mas são legitimados a defender os direitos da personalidade do falecido. Legitimação é um ônus, é um munus, e, ao mesmo tempo, é um direito também subjetivo de defesa da memória do morto. Aí se exaure a sua função, mas não para utilizar em proveito próprio os direitos da personalidade, assim entendidos, no sentido estrito, de fazer uso econômico dos seus direitos à personalidade. Pronto, nós temos aí uma definição. Queira ou não queira, nós temos aí uma regulação legal no Brasil a respeito dessa matéria. Assim, me parece que andou acertado o Tribunal de Justiça de São Paulo, no caso referido pela Paula, que, nesse caso, ele, a meu modo de ver, ele decidiu corretamente em negar interesse sucessório à pessoa falecida que não tinha optado por memorial tinha deixado assinado, por faz ou nefas, tinha expressado sua vontade de cancelamento do seu perfil na rede social. Então, me parece que esse foi o caminho correto e a decisão correta. Veja, ainda dentro dessa linha do silêncio eloquente, a recentíssima lei a LGPD, que recentemente, agora há pouco tempo, entrou em vigor na sua integralidade. A LGPD não trata, em momento algum, dessa possibilidade da sucessão dessas manifestações de uso no meio virtual. Por que fez o legislador assim? Foi uma decisão clara, ele optou por fazer. E não é a ausência do legislador que deva ser criticada. É a tomada de decisão, uma lei extensa, muito detalhada. Essa questão aflorou e o legislador resolveu não tratar dessa matéria.
por entender, tacitamente ou expressamente, por entender que a legislação e o direito, tal como está no Brasil, é suficiente para regular a matéria. Então, outra questão, no caso do chamado, acabei de falar, o contato delegado, entre aspas, ou o legacy contato, ou antecipação do legitimado para cuidar e proteger o perfil, a conta, o site, os e-mails deixados pelo falecido, né, no sentido de proteção da intimidade, isso ele não necessita de estar, e para produzir efeitos, de estar em testamento. Pode estar. Da mesma forma como alguns atos jurídicos, em sentido estrito, podem estar no testamento. A exemplo do reconhecimento da paternidade no testamento, que não depende da eficácia que se atribui ao testamento pós-morte. Já produz efeitos, mesmo que o testamento seja revogado. Ora, se alguém utiliza o testamento como instrumento da sua manifestação de vontade, de legitimar alguém para cuidar e proteger e defender, que pode ser terceiro, não necessariamente um herdeiro até legitimário, para que ele tenha legitimação para a defesa e proteger e defender os seus dados pessoais que ele deixou por qualquer desses meios. Então, esse meio deve ser respeitado no testamento, mas ele não precisa do testamento. Por ser um ato jurídico em sentido estrito, pode ser usado qualquer instrumento, inclusive instrumento particular, desde que isso fique claro que foi essa a sua manifestação de vontade. E deve ser respeitado, independentemente do que queira ou não queira a plataforma. Então, me parece que existe o caminho no direito brasileiro, que é só apontado, esse caminho apontado tanto pelos artigos 12 quanto pelos artigos 20 do Código Civil. Agora, o que chama atenção, uma outra hipótese, porque tudo aquilo tem uma dimensão econômica que pode se extrair e, portanto, fazer a secção entre o que é direito à personalidade e que tem a dimensão econômica, estes sim são levados à sucessão hereditária, né? Possam ser efetivamente identificados. Enquanto vocês falavam, eu anotei aqui, por exemplo, a indenização por dano. Por dano em virtude de lesão ao direito da personalidade. Né? A imagem, alguém que lesou esses direitos assim expressados ou como conteúdo desses meios virtuais. A publicidade. Nada tem a ver, porque a publicidade, não importa o meio, se virtual mas ela... o pagamento da publicidade, o acerto da publicidade, a vida por ele, é um crédito. E, como tal, sucessível, porque tem uma dimensão econômica. Da mesma forma, os direitos patrimoniais de autor, que eu já tinha me referido, por exemplo, criação de softwares ou programas de jogos, né? Que são protegidos e, portanto, excluindo os direitos autorais de autor, nesse caso, os direitos patrimoniais são sucessíveis. Né? Agora, um ponto que é interessante e que merece a nossa reflexão, até para nos aprofundemos, é a decisão, eu não sei qual de vocês fez referência, mas eu trato desse caso na última edição do meu livro de sucessões, que é a decisão da Alemanha de 2018, eu tenho a impressão que um de vocês tratou dele, do Tribunal Superior da Alemanha, que obrigou o Facebook a liberar aos pais o acesso à conta de uma adolescente falecida aos 15 anos, bloqueada pelo Facebook como memorial.
sob o argumento de tutelar a privacidade. Interessante que essas plataformas protegem ardentemente a privacidade quando diz respeito aos interesses dele, e violam tremendamente a privacidade quando querem utilizá-la para monetarizar, né, como vocês chamam, para transformá-la em valor econômico. Pois bem, para o que me chamou a atenção nessa decisão foi que o tribunal qualificou a relação entre a menina de 15 anos e o Facebook de uma relação de consumo. E se é uma relação de consumo, como qualquer relação contratual, ela tem uma dimensão patrimonial, tem uma dimensão econômica. Né? E aí há a sucessão da posição contratual, perfeitamente cabível, e me parece que a decisão da Alemanha foi correta, da sucessão da posição contratual da menina que foi assumida e, portanto, houve a sucessão e tutelando esse direito de crédito aos pais. E no caso que eu acho que foi bom, agora foram tantas as intervenções, não sei se foi a Paula ou foi ou se foi mesmo o Gabriel, ou se foi um dos debatedores, que fez referência à decisão do STJ. Né? E essa decisão do STJ parece se encaminhar nessa mesma direção, né? De qualificar como um contrato de consumo e, portanto, como um contrato, seja contrato de consumo ou um contrato que não se qualifique como contrato de consumo, o fato é que ele por ser um contrato um contrato que não se qualifica como um contrato gratuito, ele, portanto, gera consequências sucessórias. Então, você tem aí um caminho que me parece viável, também transitado pela jurisprudência, de qualificar essas situações como contrato de consumo e, portanto, ser suscetível de herança. O importante é sempre nós qualificarmos aquilo que pode ou não ser conteúdo da herança. Isso é que é o momento mais angustiante diante dessas situações para o advogado, para o que elabora uma minuta de testamento, para o tabelião, enfim, para o juiz que há de julgar se qualifica ou não como se houver controvérsia, se qualifica ou não como conteúdo da herança. Eu vou deixar de lado essas outras questões que me parecem que já foi objeto também de debates anteriores nossos, como a dita moeda virtual, que eu qualifico que para fins de... eu já chamei a atenção que para fins de pagamento, pelo menos das obrigações civis, o sistema brasileiro adota o sistema brasileiro adota o curso forçado ilegal da moeda, que é a chamada moeda corrente. E, portanto, que é atualmente regido pela lei do real, de 1994, né, que regula o real. Sendo assim, nenhuma moeda, ou que se qualifique como moeda, que não seja de curso legal e forçado, ela se qualifica como moeda. E não pode ser objeto de sucessão hereditária, ou de sucessão inter vivos, nessa condição de moeda. Que possa, até porque moeda é meio de pagamento. Né? Mas você deixa valores que correspondem à moeda, eles são suscetíveis, aquilo que se encontra eventualmente no banco, é suscetível, evidentemente, de transmissão inter vivos ou causa-mortes. E o Brasil, como nós sabemos, ele é tão rigoroso que só permite o uso de moeda estrangeira, quanto mais essas ditas moedas, bitcoins, etc., moeda estrangeira em situações excepcionalíssimas, como para decorrente de importação e exportação de mercadorias, contrato de financiamento relativo a produto de exportação, contratos de câmbio,
obrigações com pessoas domiciliadas no exterior. Então, são situações muito estreitas para a permissão, para sair e para excepcionar a moeda de curso forçado. Então, a outra questão também, que são, eu acho que a Paula fez referência, os pontos de milhas ou milhagem, programa de fidelidade, esses são créditos adquiridos onerosamente, créditos temporários adquiridos onerosamente, que passam a integrar o patrimônio do usuário, do titular. E, portanto, ele pode ser objeto tanto de transmissão intervivos e causa-mortes. Eu não vejo nenhuma diferença aí, nenhuma coisa diferente do que o direito já estabelece para esse fim, no caso dos pontos de milhagem. Não é nenhum outro meio de pagamento diferente, não é nenhum... Aliás, não é nem meio de pagamento, é crédito mesmo, crédito temporário, e, portanto, ele não pode substituir a moeda de curso forçado. São essas as observações, Gustavo, e meus colegas, que eu queria aditar, sempre chamando a atenção para esse ponto nodal que me parece fundamental e transitarmos a partir dele, que é a interseção entre os direitos da personalidade e os aspectos econômicos decorrentes do uso desses meios virtuais. Um abraço, um beijo no coração para vocês todos. Paulo, muito obrigado. Ainda bem que a ausência de energia não nos privou da sua intervenção. Eu, antes de encerrar a reunião, vou passar a palavra à Paula para que ela faça as considerações finais, já que, né, ela iniciou aí os trabalhos, e queria lhe pedir licença ao senhor, e com certeza a terei, já que a gente eterniza essa reunião, né, ela estando na internet agora abrigada no YouTube, eu queria dedicá-la ao nosso professor Zeno Veloso, né, que perdemos há poucos dias. Então, dedicar essa reunião a ele, e passo então a palavra para a Paula, para que ela possa finalizar. Então, Paula, com você. Gostaria de agradecer imensamente, né? Anotei aqui muitas coisas e, com certeza, como vai ficar gravado, eu ainda vou rever para anotar aquilo que eu não consegui. Então, só gostaria de agradecer. É sempre muito bom ouvi-los, sempre muito bom reencontrá-los, e maravilhoso ver o professor Paulo, né? Então, só tenho a agradecer pelas contribuições. Vocês estarão presentes na minha tese, todos vocês. Muito obrigada. Ótimo, então. Então, eu vou encerrar aqui a filmagem, a gente pode ficar ainda conversando.